Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao Chave do Enem, agora oficialmente no ar. Semana passada tivemos ali uma live sobre como funcionará o nosso programa 2025 e também como você se organizar para os estudos. É segundo ano, o tempo está passando rápido, mas eu voltei hoje só para lembrar. Começamos sempre com linguagens, então depois da minha fala você terá uma live bem pontual, bem direcionada de língua portuguesa, literatura e língua inglesa. Acabando a live, para quem nos acompanha no eClass, entra o simulado no ar. Você tem uma semana para fazer o simulado. Semana que vem, fecha o simulado às 19 horas e depois disso entra no ar a live de correção. Sim, semana que vem os professores de linguagem voltam, corrigem o simulado e logo depois matemática. Correção assim pontual também, direta, objetiva para você poder focar e começar a matemática. Então, semana que vem, correção de linguagens, aula de matemática e depois abre o simulado de matemática. Na outra semana, fecha o simulado, correção de matemática e ciências da natureza até o final do ciclo. Pegou a ideia? Eu vim aqui para explicar, mas você vai se acostumando durante o ano. Nós mudamos para ficar muito mais focado na aula de revisão preparatório para Enem, vestibular e, é claro, para a sua prova. Pegou a ideia então? Sem mais demoras, fique agora com as nossas aulas de linguagens. Um forte abraço e até mais! Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Estava com saudade? Tiveram boas férias? Eu espero que sim. Eu descansei bastante e estou preparada para juntos caminharmos aqui no Chave do Enem para revisarmos conteúdos e também fazer resoluções de questões para que você possa ir brilhar no Enem, no vestibular, em todos os planos que você tem para sua vida, ok? Então, hoje nós vamos começar por uma revisão de alguns conteúdos que são importantes para esse primeiro momento de estudo. Nós vamos trabalhar com alguns gêneros textuais bem específicos que costumam cair bastante no vestibular. Vamos trabalhar também um pouco a estrutura ali do período simples e composto, a diferença entre eles, e vamos adentrar ainda mais aí no mundo da análise sintática, falando um pouquinho sobre o sujeito e os tipos de sujeito, ok? Você pode conferir aí que já está aparecendo o módulo em que esse conteúdo aparece aí no seu material da CPB. Então, você pode pegar a sua apostila e acompanhar aí a nossa aula, ok? Então, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar alguns gêneros textuais bem específicos. E você pode encontrar esse conteúdo ali na página 3 do módulo 1. Nós vamos falar sobre história em quadrinhos, tirinha, charge, cartoon e mangá. E tem algumas características que são gerais desses gêneros textuais todos, ok? Então vamos lá. Primeira característica comum a todos eles. Eles fazem uso da linguagem verbal e não verbal. Então, às vezes você vai ter só a linguagem não verbal, por exemplo, e às vezes você tem a mistura dos dois. Lembra lá no primeiro ano, quando você estudou, que isso pode ser chamado também de linguagem mista ou linguagem sincrética? Pois é. Também uma outra característica comum é que eles vão circular em jornais, revistas, sites, blogs e redes sociais. E a última característica em comum entre eles é que eles têm o objetivo de criticar ou ironizar fatos situados no tempo. Presta atenção nisso, porque isso é importantíssimo, ok? Então, muito provavelmente, quando você tiver lá uma questão do vestibular, do Enem, que envolva esses gêneros textuais específicos aí que a gente está tratando nessa aula, provavelmente ou ele está ironizando ou ele está criticando alguma coisa, tá? Então, se tiver lá a opção A, entender
Opção B, instigar, provavelmente não tem essas funções, e sim criticar, ironizar. Então, isso é fundamental depois para que você consiga ler e interpretar até mesmo com rapidez, né? Porque você sabe que essa é uma das características desses gêneros textuais. Mas, além dessas características comuns entre eles, existem algumas coisas diferentes. Por exemplo, o HQ, né, a história em quadrinhos, e a tirinha, todos eles são escritos em tirinhas, né, em historinhas em quadrinhos, vamos dizer assim. A história em quadrinhos, normalmente, ela é mais longa, então você vai ter muitos mais quadrinhos para fazer a leitura. Já na tirinha, normalmente você vai ter ali 3, 4 quadrinhos e você vai ter ali o contexto completo, certo? A charge, ela também pode ter mais de um quadrinho, normalmente é um, o cartoon também. Mas qual que é a diferença, por exemplo, entre a charge e o cartoon, né? O cartoon, ele vai trazer questões para você, para ironizar ou para criticar, questões mais atemporais. O que isso significa? Coisas que são independentes daquele momento em que a gente está vivendo. Então, vamos supor, falar sobre a questão do egoísmo humano. Isso é atemporal, isso sempre existiu, infelizmente, né? Mas sempre existiu. Então, eu posso criar um cartoon para falar sobre isso. Já a charge, ela vai tratar mais de trazer questões para criticar, ironizar, de coisas bem atuais. O que isso significa? Que se cair uma charge, você vai ter que entender quando que isso foi publicado. O que estava acontecendo mesmo no mundo, no Brasil, para que você entenda realmente o contexto de produção ali daquele gênero e para que você possa fazer a melhor interpretação, tá bom? Porque às vezes, se você pensar que aquilo aconteceu há muito tempo atrás, de repente até a interpretação muda de como as pessoas pensavam relacionadas àquilo naquela época, tá bom? Então, essas são informações importantíssimas. Já o mangá, ele é bem característico. Ele é uma história em quadrinhos também, só que tem todos os traços orientais. Então, os desenhos, né? Inclusive, os bonequinhos têm olhinhos puxados. Você vai ler o mangá de trás para frente e da direita para a esquerda, tá? Então, se você for ler um mangá e você for estudar da esquerda para a direita, como é o nosso hábito aqui, você vai ler errado o mangá, vai entender errado a história, tá? Ah, mas mangá cai assim no vestibular? Pode cair. Por exemplo, aqui na UEM, né, na Universidade Estadual de Maringá, tem muito japonês. Então, vez ou outra ali cai um mangá. Então, se você vier fazer o vestibular aqui, você vai ter que se preparar para o mangá, tá? Porque pode cair esse gênero e você não tem não faz tanta parte da sua leitura, você não tem tanto conhecimento assim de como é o funcionamento do mangá. Mas aí eu já estou te dando a dica e você vai ficar esperto, né? Se você for para um outro lugar que de repente também tem mais essa prática da leitura aí de mangás, você vai precisar se preparar, ok? Então, isso é a primeira parte da nossa aula falando sobre esses gêneros textuais que caem bastante nos vestibulares, ok? E agora a gente vai para a parte sintática do estudo da língua portuguesa. E quando a gente fala de sintaxe, a gente tem que falar do quê? Primeira coisa, diferença entre frase, oração e período, certo? Vou começar pela oração. Então, a palavra que a gente chama de oração em relação ao estudo da língua portuguesa, ela está relacionada com uma frase verbal, tá? Então, uma frase verbal é uma oração. Resumindo, é isso, tá? Existe também a frase nominal. Como assim, professora? Sim. Por exemplo, se você diz socorro, é uma frase. Mas tem verbo? Não tem. Então, isso é considerado uma frase apenas nominal, não é uma oração, tá?
E temos também o período. O que é um período? É quando você coloca ali naquela frase até o ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, é o que a gente vai ver aqui. Acho que eu acabei tirando. Aqui, ó. Que vai demarcar o final do período, né? Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgula. Presta atenção, ó. Anota aí no seu caderno. Vírgula não marca final de período, tá? E aí você vai ver se eu tenho um período simples ou um período composto. Como é que a gente faz isso? Pelo número de orações. Ah, mas o que é oração mesmo? Ah, volta ali, ó. É uma frase com verbo ou com uma locução verbal. Então, olha o exemplo que está passando aí na sua tela, ó. Passei no vestibular. Tem um verbo? Tem. Então, isso é uma oração, tá? E neste caso, quantos verbos a gente tem? Ou locuções verbais, né? Temos um verbo. Estou falando de locução, falei de uma como se verbo fosse feminino, e não é, né, gente? Tem um verbo, né? Então, eu tenho apenas uma oração, logo eu tenho um período simples, tá? Então, um período simples, uma oração só. Período composto, 2 ou mais orações, tá bom? Então, uma outra coisa relacionada a isso, depois que a gente se aprofunda nesses conceitos iniciais de frase, oração, período simples, período composto. Quando a gente estuda o período composto, aí nós vamos para o estudo dos tipos de orações, né? Orações coordenadas, orações subordinadas. Mas quando a gente está no estudo do período simples, aí a gente começa a fazer o estudo dos termos essenciais da oração, dos termos acessórios da oração e assim por diante, tá? Então, a gente começa a se aprofundar aqui no conceito de sujeito, tá? Então, o que é o sujeito? O sujeito é o termo da oração que pratica ou recebe a ação definida pelo verbo, tá? Isso normalmente a gente lembra. Só que olha essa outra parte. Vai lá no teu livro, página 39, e risca essa parte aí para você estudar com bastante atenção, ó. Determina a concordância entre o verbo da oração e as pessoas do discurso em relação ao número, tá? E também, às vezes, até em relação ao gênero, ok? Isso é o que o sujeito faz na oração. Então, tem importância a gente saber reconhecer o sujeito? Sim, porque se eu não sei reconhecer o sujeito de uma frase, logo eu posso ter problemas com a concordância, certo? Então, quando a gente diz assim, ó, é 2 horas, tá? Qual é o verbo? É. O que eu tô falando? 2 horas. Então, 2 horas são 2 horas e não é 2 horas. Tá vendo? Isso é um pequeno exemplo, mas tem tantos outros que a gente acaba errando a concordância justamente porque a gente não consegue identificar o sujeito, tá? Então, lembre-se disso. Só para você ter um panorama geral, embora a gente não vá nessa primeira aula aqui trabalhar todos esses termos, tá? Quando a gente pensa em termos essenciais da oração, a gente tem o sujeito e o predicado, tá? Aí, o sujeito, nós vamos ter as classificações deles ali, ó. Determinado, que aí pode ser ou simples, ou composto, ou oculto. Indeterminado e inexistente, ok? Aí, nós temos o predicado, que aí tem o predicado verbal, nominal, verbo nominal. Temos também os termos integrantes da oração, que tá para esse lado aqui, ó, todos aqueles elementos ali, complemento verbal, nominal, agente da passiva, predicativo do sujeito, e também temos os termos acessórios. Então, todos esses elementos, eles podem aparecer em uma oração, tá? Ou seja, numa frase com verbo. Não significa que tudo isso vai aparecer em uma única frase, ok? Bom,
Então, agora que a gente já viu o que é sujeito, já entendeu que o sujeito faz parte do termo essencial da oração e que esse sujeito, ele pode ser classificado como determinado, e aí eu tenho lá os tipos simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho no que essas coisas significam, tá? Eu queria que você prestasse bem atenção nessa primeira palavra, ó, sujeito determinado. O que isso quer dizer? Quando o sujeito apareceu escrito na oração, tá? Quando isso acontecer, ele vai ser chamado de simples ou composto, tá? Então aqui, ó, a vacina é uma forma eficiente de proteger a saúde. Ok. Apareceu o sujeito ali escrito? Sim. Quem é o sujeito? Vacina. Quantos núcleos esse sujeito tem? Ele tem um núcleo, tá? Que é a palavra vacina, ok? Então, isso significa que esse sujeito é simples. Olha ali embaixo, isso é importante, ó. As muitas pesquisas da área da saúde resultaram no aumento da expectativa de vida humana. Qual é o verbo? Ó, resultaram. O que resultaram no aumento de expectativas? Aí eu encontro o sujeito, ó. As muitas pesquisas da área da saúde. Tudo isso faz parte do sujeito. Mas qual que é a parte mais importante desse conjunto aí de palavras? A palavra pesquisas. Como você sabe disso, professora? Presta atenção, ó. Se você reparar, da área da saúde, está especificando a palavra pesquisas, correto? E quando eu digo as muitas, são palavras que se referem também à palavra pesquisas. Isso significa que pesquisas é um núcleo desse sujeito. Então, quantos núcleos a gente tem? Um núcleo. Então, sujeito simples, tá? Percebam que aqui você tem um exemplo de sujeito simples de uma palavra que está no singular e um sujeito simples de uma palavra que está no plural. E por que eu estou falando isso e enfatizando? Porque às vezes tem aluno que confunde sujeito simples e sujeito composto com singular e plural. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o número de núcleos, ok? Já o sujeito composto, ele vai aparecer, o sujeito aparece expresso, escrito na oração. Então, por exemplo, ali, ó, e Paula chegaram cedo para o treino de futebol. Quem chegaram cedo no treino de futebol? Ana e Paula, ok? Quantos núcleos eu tenho? Ana, Paula. 2 núcleos, sujeito composto. A mesma coisa ali embaixo, ó. Os alunos e a professora discursarão no momento final do evento. Quem discursarão? Então, o que faz parte do sujeito? Os alunos e a professora. Tudo isso faz parte do sujeito. Agora, qual é o núcleo? Alunos, professora. 2 núcleos, sujeito composto. Ok? A gente também tem o sujeito oculto, que não vai aparecer de forma explícita, presta atenção, mas ele é de fácil identificação. Ele também é chamado por algumas gramáticas de sujeito desinencial, elíptico, implícito, subentendido. Essas palavrinhas são importantes, porque de repente você vai fazer um exercício de um vestibular e aparece lá o termo, né? Sujeito elíptico. Aí você fala assim, gente, eu nunca estudei esse sujeito. Porque eu só achei que se existisse sujeito simples, composto, indeterminado, agora me apareceu o tal do elíptico. Não, gente, você já conhece, só que com outro nome, tá? Então, fica atento também a esses diferentes nomes, mas que significam a mesma coisa. Então, olha ali na frase, ó, logo pela manhã, a Aline chegou cansada. Ponto. Aí, na outra frase, vem assim, ó, estava sem dormir direito. Nesse segundo período ali, ó, estava sem dormir direito, ali tá aparecendo a palavra Aline só para você entender a relação, mas não estaria essa palavra escrita no texto, tá? Mas você consegue relacionar que esse estava se refere a Aline que foi mencionada no período anterior, tá vendo? Então, quando isso acontece, a gente diz que o sujeito está oculto, ou ele é um sujeito desinencial, ou ele é um sujeito elíptico, ok? Temos também o sujeito indeterminado,
que vai acontecer mais ou menos do mesmo jeito, só qual é a diferença dele para o sujeito oculto? Os verbos vão aparecer na terceira pessoa do singular ou do plural, acompanhados ou não da partícula se, ó, discutiu-se, tá? Ou não, ó, arrecadaram. Mas quando eu digo assim, ó, arrecadaram recursos para a compra de novos livros. Quem arrecadaram? Você tem como descobrir aqui agora quem arrecadaram? Não. Então, ele é um sujeito indeterminado. E por último, a gente tem o sujeito inexistente, que em alguns lugares eles vão chamar de oração sem sujeito, tá? O sujeito inexistente, ele vai acontecer em algumas situações bem específicas e você precisa prestar atenção também, tá? São normalmente construídos com verbos impessoais, que indicam fenômenos da natureza, existência de algo, como o verbo haver, e tempo decorrido, que já aconteceu, tá? Então, por exemplo, ali, ó, extraordinariamente nevou em Santa Catarina em 2021. Nessa frase, nevou, um verbo que é um fenômeno da natureza. Quem é o sujeito de nevou? Não tem. Então, sujeito inexistente. A mesma coisa vai acontecer na frase seguinte: faz 14 anos que estudo neste colégio, tá? Verbo fazer no sentido de tempo, na verdade, ele também é considerado um verbo impessoal. Logo, não tem sujeito nessa oração. Ah, mas não é 14 anos? Não, 14 anos vai ser o complemento do verbo, vai ter uma outra função sintática, não é sujeito, não tem sujeito nessa frase. E muito menos na frase seguinte, ó, há muita gente no pátio, verbo haver no sentido de existir, tá? Então grava para terminar a aula. Verbos que são fenômenos da natureza, verbo fazer no sentido de tempo e verbo haver no sentido de existir, não tem sujeito na oração. E se não tem sujeito na oração, não tem com quem concordar. E aí existe uma regra para a concordância desses verbos. Terceira pessoa do singular. Ok? Então, bom estudo para todos e até a aula de resolução. Olá, galerinha do segundo ano! Que bom te encontrar aqui no Chave do Enem. Eu sou a professora Nair e nós, no decorrer do ano de 2025, vamos ter nossos encontros aqui para conversarmos sobre esse componente curricular maravilhoso, chamado literatura, claro. Que bom que você está aí. Que bom que você vai ficar aqui comigo, não vai não? Ah, vai, né? Estaremos juntinhos, coladinhos. Ai, professora, coladinho? Ui, não, coladinho não, né, gente? Mas coladinho aqui no sentido figurado. Eu aqui, você aí, separados apenas o quê? Pela telinha. Não, mas unidos pelo conteúdo que é a literatura. Gostou? Gostou? Vem comigo, vem comigo. O que temos para hoje? Olha só, gente. Hoje nós vamos falar sobre as narrativas românticas. Vocês fecharam o ano, né, de 2024 vendo o romantismo, certo? E vale a pena a gente lembrar que o romantismo, ele não é, né, classificado por fases, beleza? Ele é classificado segundo o estilo temático da história. Então, nós vamos ter aí essa classificação, segundo o estilo temático da história, em 4 momentos. Olha só, eu tenho os romances urbanos, certo? Ou de costume, né? Que está voltado ali para as narrativas dentro das grandes cidades, dos centros urbanos. Então, vejam, nós estamos falando aqui, gente, de romance urbano. Se é romance urbano, é prosa, certo? Então, nós estamos falando da prosa romântica. Professora, eu não me lembro o que é prosa.
Então vamos lá? Prosa são aqueles textos escritos em parágrafos. Por isso que eu falei narrativa, né? Porque é a narrativa, ok? Então são textos escritos em parágrafos. Veja, nós temos então os romances urbanos ou de costume, nós temos os romances indianistas, que nós vamos ter aí a figura do indígena como o herói nacional. Opa, professora, mas a gente viu a figura do indígena lá na primeira fase não, no contexto do romantismo, né? No finalzinho de 2024. Isso mesmo. Então agora você veja que ele volta aqui nesse contexto histórico, tá bom? Aí nós temos os romances regionalistas ou sertanejos, que vai estar o quê? Envolvido com cenários de diversas regiões do país, com personagens que vivem no interior, longe dos centros urbanos. Então vejam que são romances que diferenciam dos romances urbanos. Então, romance regionalista. E por último, nós temos os romances históricos, que fazem uso de eventos e personagens reais para reconstruir o passado histórico do Brasil. E aí, claro, você sabe que nós vamos ter a literatura, ela é sempre ficcional. Então, por mais que sejam romances históricos, nós vamos ter aqui uma mescla de fatos com ficção, ok? Para poder reconstruir esse passado histórico do nosso país. E aí, eu te pergunto, qual será a obra que iniciou a prosa romântica aqui no Brasil? Gente, A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. E o bacana, deixa eu dar uma dica aqui para vocês, não é o que eu quero que vocês façam, eu acredito que o teu professor aí, da sua unidade aqui da escola, né, da escola adventista, do colégio adventista, ele também não quer que você faça isso que eu vou falar agora. A maioria dessas obras que fazem parte da prosa romântica se tornaram filmes. Então, A Moreninha é um clássico, tá? É um filme, né? Então, quem abre a prosa romântica aqui no Brasil é Joaquim Manuel de Macedo com a obra Moreninha. E eu pergunto, quem aqui já não ouviu falar de Carolina, essa moça que vivia, né, ali no Rio de Janeiro, certo? E Carolina, ok? E então nós temos ali, ai professor, mas a linguagem é tão chata. Ah, gente, claro que a linguagem não é uma linguagem contemporânea, que é a linguagem que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Nós temos aqui uma linguagem de 1836, isto é, nós estamos falando da primeira metade, né, do século XIX. Então, vejam, é uma linguagem que não é uma linguagem legal. Você vai estranhar pelos termos, né, pela forma como é escrita. Mas eu sempre digo para os meus alunos, não se prendam à linguagem, se prendam à narrativa, à história, beleza? Então, fica aí A Moreninha como obra que inicia a prosa romântica no Brasil. E aí, quando a gente volta nessa classificação da prosa romântica, nós temos dentro dessa prosa romântica autores que são assim consagradíssimos. E nós temos um autor, gente, que é o cara, José de Alencar. Vocês, né, viram José de Alencar num primeiro momento ali no romantismo, e agora a gente traz ali dentro dos romances urbanos, ou esses romances de costume, nós temos duas obras aqui do José de Alencar, que fazem parte, né, desses romances, eu estou trazendo para vocês, tá? Eu gostaria de trazer aqui todas as obras dos autores que fazem parte da prosa romântica, aí, que é a primeira metade do século XIX. Mas não temos esse tempo, mas o teu professor está em sala, pergunta para ele, tira suas dúvidas e, gente, leiam, ok? Leiam. Ai, mas eu não gosto de ler. Tem que ler, beleza? Então, nós temos Lucíula e Lucíula, eu vou falar assim brevemente, porque não dá para a gente se aprofundar em cada obra, mas Lucíula é a história, né, de Lucíula ou Lúcia. Ela é uma cortesã da corte carioca, então frequenta ali os bailes, né, os centros urbanos, né, tá dentro da metrópole, né? E aí nós vamos então sair de Lucíula e vamos para a Senhora
com Aurélia, também um romance aí urbano de José de Alencar, tá ok? Ainda falando do cara, olha só, a gente sai do romance urbano, o cara José de Alencar, o grande Alencarzão, eu gosto de brincar, né? Alencarzão, porque o homem, vocês vão ver que ele está, melhor dizendo, nas 4 fases, ok? Aí nós temos ali o romance, né, indianista, e claro, quem que vai aparecer? O Alencarzão. Então eu tenho essa trilogia aqui, ó, eu tenho o Guarani, eu tenho Iracema e eu tenho o Ubirajara. Vocês acham que trilogia só aparece nos dias atuais? Não, olha aí, ó, já aparecia lá na metade do século XIX, né? Bom, 1836. Nossa, gente, estamos viajando no tempo aqui, hein? Uau! E aí, olha, quem aqui não conhece, né? Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Aí nós vamos para a obra do Guarani, nós temos ali Cecília, uma jovem de origem europeia, aí nós temos o Guarani, que é, né, o Guarani, desculpe, o Peri, que é, né, no caso, o Guarani, certo? É o índio e existe, então, um amor entre os dois. E aí nós temos o Ubirajara, que também vai retratar essa questão do indígena. Então, por isso aí essa trilogia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal para eu falar aqui para vocês, que de repente eu estou me esquecendo. Bom, gente, então assim, quando a gente fala, né, dessa questão do romantismo, da prosa romântica, vocês vão ver que ainda vai continuar, né, toda essa parte da descrição das personagens, da natureza, então tá tudo envolvido, tá? Nada mudou em relação às características e o contexto histórico, né, do que vocês viram no finalzinho aí de 2024, quando começaram a estudar o romantismo, tá ok? Tanto é que quando você vai ler Iracema, por exemplo, você vai ver toda essa descrição ali da personagem, né, da heroína Iracema, e aí você também não pode se esquecer que o romantismo, ele tem toda uma estrutura, né, que é essa personagem, o amor, ele é redentor, tá? Então a pessoa, ela pronta, aí chega lá numa altura da narrativa, ela muda, né? Então ela termina modificada, tá ok? Então, a gente vai ver isso dentro da prosa romântica. E aí, olha, continuando falando do Alencarzão, nós temos o romance sertanejo ou regionalista, certo? Então, nós temos ali o José de Alencar com a obra O Gaúcho, o Sertanejo. O José de Alencar, gente, ele era cearense. E ele nunca saiu do Ceará para ir lá para o Rio Grande do Sul. E ainda assim, ele escreveu o Gaúcho, tá? Estudando, né, as características ali do Rio Grande do Sul, e aí então ele vai trazer essa descrição. E o sertanejo, que é o cara ali que vive, né, nas regiões do sertão, beleza? Aí, claro, o José de Alencar, como eu disse para vocês, é o cara. Mas nós não podemos nos esquecer de outros autores que também vão aparecer na prosa romântica. Então eu tenho o Visconde de Taunay com a obra Inocência. Essa obra Inocência é uma obra que faz parte do romance regionalista, beleza? Aí eu tenho Bernardo Guimarães com A Escravizaura, né? Virou novela, A Escravizaura, tem algumas versões, inclusive estava passando há poucos dias aí, não passou, né, um tempo atrás aí nos canais de televisão, tá? E aí, gente, nós temos ainda o Manuel Antônio de Almeida, com a obra Memórias de um Sargento de Milícias. É interessante porque todos esses autores, José de Alencar, Visconde de Taunay, Bernardo Guimarães, eles vão seguir a estrutura, né, as características do romantismo, certo? Aquela coisa melosa, né? A heroína, uma mulher, né, voltada ali entre o dinheiro e a riqueza, né, e o ser amado. Então, Memórias de Sargento de Milícias muda totalmente. Posso dizer para vocês que essa obra aqui, ela, em virtude da estrutura, das características da obra, ela é o pontapé inicial para o realismo, que é
a nossa próxima escola literária, sobre a qual nós conversaremos. Com isso, nós fechamos a parte do romantismo, certo? Terminou a minha aula aqui, que por sinal está chegando ao final, com muita tristeza. Amo essa parte do romantismo. Gente, tem alguém romântica? Sou eu. Sou eu, claro. Amo, amo, amo. E aí, por mim, eu ficaria aqui falando para vocês de cada uma dessas obras. Mas o tempo urge, precisamos seguir. Vejam, então, terminando a minha aula, não se esqueça que estará aberto para vocês o simulado do Enem, beleza? E outra coisa, queridos, não deixem de se preparar. Dei uma boa estudada aqui nesse primeiro módulo da apostila, por quê? Aqui tem vários autores, várias obras que estarão presentes na sua prova de literatura, tá ok? Gente, beijos, até o nosso próximo encontro. Tchau! Hey everyone, welcome to Chave do Enem 2025 Língua Inglesa. I'm Teacher Vivi and I'm here to help you with Língua Inglesa. Yay! So guys, are you ready? Porque hoje nós vamos trabalhar e muito. Então pega lá o seu lápis, sua caneta, seu papel, printa a tela, aproveita, porque nós vamos trabalhar hoje textos e gêneros textuais. Ok? Lá no módulo 1 da sua apostila, estamos ali seguindo juntos com a apostila da CPB. Então, olha lá, temos ainda o Language News, Present Perfect. Uau, Present Perfect já é uma gramática bem avançada e hoje você vai saber tudo sobre essa gramática que muitas vezes a gente não entende muito bem o uso. E ainda os advérbios de for and since, que são muito e que são usados, na verdade, exclusivamente com o Present Perfect. Então, pessoal, anotem as dicas. Presta atenção na aula, porque vai dar bom. Preparados? Então vem comigo. A primeira dica que eu deixo para vocês é sobre leitura. Pessoas, presta atenção, olha só. Reading tips é extremamente importante para que você consiga fazer uma boa prova de vestibular, uma boa prova de Enem e uma boa prova bimestral. Lembre-se, quando você abrir a sua prova e ver um texto, qual é a ordem, quais são as dicas que eu deixo para você que você não fique assim perdido. Será que eu tenho que ler tudo? Será que eu tenho que traduzir tudo? Qual é a ordem? Como que a gente resolve essa situação? Então, olha só, a primeira coisa que você vai ver é pre-reading. O que isso significa? É uma pré-leitura. Então você vai obter uma visão geral do texto. Esse texto tem título? Ele tem figuras? Qual é a fonte? Qual é o gênero textual? Será que tem gráficos, algumas dicas tipográficas? Ótimo! Viu essa parte, bateu o olho no seu texto, vai para a pergunta. Então, se a pergunta for de interpretação de texto, leia. Qual é a questão? O que a prova espera de você? Qual é o foco? Quais são as palavras-chave que você vai ter que voltar e buscar nesse texto? Leu? Entendeu a pergunta? Agora sim, você vai para o segundo processo, que é o processo do skimming. Isso, o skimming é a leitura dinâmica. Uma vez que você já sabe qual é a pergunta, quando você fazer esse processo de leitura dinâmica, você já vai destacando pontos importantes do texto, ok? E já levantando perguntas referente a essas partes importantes do texto. Já vai também colecionando os cognatos, que os cognatos vão te ajudar a interpretar, a compreender, a ter uma visão geral desse texto. Uma vez feito isso, volta de novo na pergunta, para você ter certeza qual é o foco que você tem que, entender ali do texto para achar a resposta correta. E aí sim você vai para a última parte, que é o scanning. Scanning, então, é você escanear cuidadosamente uma parte importante desse texto, para ter certeza que a resposta que você busca é aquela.
ok? Então, uma leitura focada, que vai ajudar você a ter mais assertividade na hora de responder as suas perguntas. Fechou? Combinado? Entendeu a ordem da resolução dessas questões de forma geral? Então, agora sim, nós vamos para a nossa gramática de hoje. Isso mesmo, mas teacher, gramática no Enem? Realmente, né? Gramática no Enem? Nunca tivemos gramática no Enem de forma explícita, mas ela está no texto. E uma vez que você conhece a gramática, entende a estrutura do texto e conhece os verbos, se ele está no passado, se ele está no presente, se ele está no futuro, fica muito mais fácil de você conseguir certa fluência nesse texto, ok? Então, a gramática que eu trouxe para vocês, que está lá no módulo 1 da sua apostila, é Present Perfect. E a primeira coisa que a gente vai revisar, vai rever aqui é em que condição eu uso o Present Perfect. Muito bem, então printa a tela ou anota. Você que gosta de lettering, gosta de usar canetas coloridas, ó, vai anotando tudo. A primeira situação em que o uso do Present Perfect existe é experiências no passado. Mas, teacher, experiência do passado. Então, peraí, você está me falando de simple past? Passado simples? Não, porque o passado simples, embora fale de experiência do passado, ele fala de uma ação que começou e terminou em um determinado período do passado. O present perfect não, ele é diferente, porque é uma ação que aconteceu no passado, mas ele não especifica quando. Exemplo, I have traveled, faltou ali, traveled, ed. I have traveled to Egypt. Então, olha só, eu viajei para o Egito. Aconteceu, eu não sei quando, tá lá no passado. Eu não especifiquei a data. Então, essa é a principal diferença entre o present perfect e o simple past. E além disso, obviamente, existe ali a estrutura que é um pouco diferente, né? Mas que mais? Eu também uso o present perfect para falar sobre eventos recentes que terminaram agora, no passado recente. Então, quando eu digo they have just arrived from New York, eles acabaram de chegar de New York. Então, eu destaquei ali o advérbio just. Esse advérbio usado com o present perfect, ele deixa bem claro que se trata de uma ação que acabou de terminar. Ok? Então, vocês veem ali a estrutura. They have just arrived from New York. Eles acabaram de chegar de Nova York. Ok, continuando então. Evento do passado. Então, evento no passado, mas que ainda traz uma consequência no presente. Oi? Como assim? Vamos ver, ó. I have finished my homework. Now I can play outside. Eu terminei minha tarefa e agora eu posso brincar lá fora. Ou seja, I finished my homework aconteceu no passado. E aí vem a consequência no presente. Now I can play outside. Agora eu posso brincar lá fora. Ok? Então, acabou de acontecer. E logo na sequência vem uma outra situação. Então, pessoal, por enquanto, olha aqui, ó, o que vocês veem em comum nestes 3 exemplos que a teacher acabou de citar para vocês? I have traveled, they have arrived, I have finished. Vocês viram o uso do have? Mais para frente eu vou explicar por quê. Eu tenho que colocar o have antes do verbo principal. Continuando, também uso o present perfect para falar sobre eventos que continuam no presente, ou seja, começaram lá atrás, mas continuam no presente. Quando eu digo we've been friends for 10 years, nós somos amigos há 10 anos. Ou seja, a amizade começou lá atrás no passado e continua no presente. Ainda temos ações que se repetem. She's been to Europe many times. E ali eu tenho, ó, many times, muitas vezes. Ela esteve na Europa muitas vezes. E ainda um período de tempo inacabado. Ou seja, continua. Não acabou. I have studied a lot this week. Eu tenho estudado muito esta semana. Então, estes são os 6 principais usos do present perfect. Anotaram? Printaram a tela? Muito bem! Então, agora vamos para a estrutura do present perfect.
como é a estrutura deles. A gente já falou ali, ó, a gente está vendo ali o que eles têm em comum, mas vamos lá, né? Vamos aprofundar isso aí. Muito bem. Então, olha só. Present Perfect. A estrutura dele é formado por um sujeito, o auxiliar do Present Perfect, que é have ou has. Mas, teacher, como é que eu sei quando eu uso have ou quando eu uso has? A terceira pessoa do singular na língua inglesa é uma exceção. Então, para as pessoas de he, she, it, você usa has. Para todas as outras pessoas, I, you, we and they, você vai usar o auxiliar have. Mas, teacher, have não é ter, não é o verbo ter? Yes, baby, it is. Mas no caso da estrutura de present perfect, ele é um auxiliar, ok? E quando a gente traz isso para a língua portuguesa, muitas vezes a gente não traduz no sentido literal, ok? Ele serve só para indicar para o meu ouvinte que eu estou conversando com ele sobre uma situação que começou lá no passado e continua no presente, ou que de alguma forma ficou lá atrás, mas eu não especifiquei a data, ok? Então, o auxiliar have ou has. E ainda temos o verbo principal. Só que o verbo principal tem que tomar muito cuidado, porque na língua inglesa nós temos os verbos regulares, que são os verbos terminados em ed, e os verbos irregulares, que mudam completamente a sua forma. E nós também devemos lembrar que quando estamos falando de present perfect, nós temos que usar o verbo no particípio e não no passado simples. Então, você tem que cuidar, estudar, pessoal, a lista de verbos irregulares. Não deixe de estudar a lista de verbos irregulares. Pouco a pouco, a gente sabe que dentro da língua inglesa são mais de 200 verbos irregulares. Não deixe para a última hora. Agora, colecione verbos, estude os verbos, saiba a tradução e todas as suas classificações e todas as suas conjugações, ok? Então, eu trouxe ali 2 exemplos para vocês. I haven't met my new teacher yet. Eu não conheci o meu novo professor ainda. Então, nós estamos vendo ali outro advérbio, yet, ainda, que é usado com o negativo, ainda não. E trouxe também uma pergunta. Have you been to Australia? Você já esteve na Austrália? Então, percebe ali o uso do auxiliar have, nesse caso negativo, haven't, e ele como pergunta, invertendo ali o seu lugar com o sujeito, ok? Então, pessoal, essa é a estrutura do present perfect. E agora, continuando e encerrando também, né? A nossa dica de hoje para os estudos do nosso primeiro desafio do simulado. Eu vou mostrar para vocês 2 advérbios usados com o present perfect, que é o since e o for. Muito bem. Toda vez que você vê uma pergunta assim, ó. How long? How long? Cuidado, não é longo. Cuidado com o falso cognato, long. Não, how long significa quanto tempo. Então, ele é usado para fazer perguntas sobre quantidade de tempo. Exemplo, how long have you been married? Há quanto tempo você está casado? Ok? Se eu quero falar desde, eu vou usar we've been married since. Desde, e você especifica a data. Se você quer usar quantidade de tempo, nós estamos casados há tanto tempo ou por tanto tempo, você usa for. We've been married for 4 years. Ok? Então, essa é a principal diferença entre since e for. Since, desde, é uma data específica do passado. For, quantidade de tempo. Ok? Por ou a, no sentido de quantidade de tempo. Fechou? Pessoal, como que você vai encontrar isso na sua prova do Enem e na sua prova bimestral e no vestibular? É inserido dentro do texto, ok? Então, se você estudar os verbos irregulares, você vai ter mais fluência na leitura e a probabilidade de você acertar a resposta é muito maior. Então, não deixe de estudar os verbos irregulares da língua inglesa, que isso vai ajudá-lo e muito a ter sucesso nas suas provas de vestibular, do Enem e nas provas bimestrais.
Alrighty, so that's it for today. Thank you so much, and I hope I've heard from you pretty soon. Alright? Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda para a teacher e eu vou te ajudar. See you. Bye bye.